período de quarentena e a gente não está podendo se encontrar junto em sala de aula, eu vim aqui para a gente resolver 3 provas. A da EA, do ano passado, da ESA e de aprendiz de marinheiro também do ano passado, tá bom? Então vamos começar com a da EA. Aqui. A questão 25, que é a primeira questão de inglês. Você tem um textinho e aí é tipo uma cartinha da Sammy pro Frank. E aí ela tá dizendo algumas coisas pro Frank e tal. Nessa questão, o tópico gramatical que é trabalhado é preposição. E quando a gente fala de preposição, a gente tem que prestar atenção em algumas regrinhas que vão de acordo com a palavra que acompanha essa preposição. Então no texto, o primeiro espacinho, depois do espaço que seria para a preposição, eu tenho um dia da semana, que é Friday. E qual é a regrinha aqui? Antes de qualquer dia da semana em inglês, eu vou usar a preposição on obrigatoriamente. Então, ó. On Friday. Com qualquer dia da semana. Friday, Monday, Saturday. Você tem que dizer on Friday, on Saturday. Tá bom? Então ele está dizendo que perdeu a festa na sexta-feira. E está dizendo que ele não pôde ir porque ele teve que pegar o primo no aeroporto. E aí eu já tenho outro espacinho para preencher. Eu preciso preencher esse espaço com a palavra porquê em inglês. Eu tenho duas possibilidades de escrever porquê em inglês. Eu tenho isso aqui, why, e eu tenho isso aqui, because. Eu uso why, que significa porquê, mas é aquele nosso porquê quando a gente faz uma pergunta. Sim? E because, quando eu estou dando uma resposta, eu estou explicando a causa de alguma coisa. No caso aqui da questão, eu estou querendo justificar por que não pude ir à festa, sim? Então, por que eu vou usar? É esse aqui. Because. Não pude ir à festa porque... E aí ele diz que teve que pegar o primo no aeroporto. Aí, antes de aeroporto, eu também tenho um espaçozinho. Então, a preposição que eu tenho que preencher aí é uma preposição de lugar. E eu tenho que levar em consideração o quão específico é esse lugar ao qual eu estou me referindo. Eu estou falando de um aeroporto, é um lugar bem específico. Então, para dizer no aeroporto aqui, eu preciso usar a preposição at, tudo bem? Então, I had to take my cousin at the airport. Sim? Dessa maneira aqui que eu vou dizer no aeroporto. Aí, para encerrar o último espaçozinho, ele está dizendo que tentou ligar para a pessoa, mas não conseguiu. Essa conjunção mais que indica oposição, em inglês, é but. É assim que eu vou dizer esse mais, que significa porém em inglês. Então, a resposta para a questão 25, da prova da EA de 2019, é a letra, ok? Então, a questão 26 foi anulada, né? Teve problema, foi anulada, então a gente vai passar para 27. A questão 27 está perguntando sobre esses dois verbos aqui, que estão no texto. Então, está perguntando se esses verbos são modal verbs, regular verbs, que são verbos regulares, irregular verbs, ou a última alternativa, are not verbs. Então, a última alternativa a gente já corta de imediato, porque isso aqui são verbos. Esse aqui é o verbo perder e esse aqui é o verbo tentar. Esses dois verbos, eles estão no passado, certo? Porque ele escreveu uma carta e disse que perdeu a festa e que tentou ligar. Esses dois verbos aqui estão no simple past. E, como a gente pode observar aqui, eles têm essa terminação em comum. E eles têm essa terminação em comum porque são dois verbos regulares no passado. Porque com verbos regulares no passado, basta eu usar essa terminação aqui, é de.
E aí não é perder, é perdeu. Não é tentar, é tentou. Sim? Então a resposta certa da 27 é a letra B. Letra B. Vamos lá. A questão 28 e 29, elas se referem a um outro texto. E é um texto sobre Darwin e teoria da evolução e tal. Deixa eu apagar aqui. A questão 28 está perguntando sobre essa palavrinha aqui, que está grifada no texto. One pode ser um numeral. One dog, one girl, one boy. Mas no contexto aqui da questão, não funciona como um numeral. Mas já vamos falar sobre isso. Antes, na 28 está perguntando a que palavra no texto esse pronome aqui se refere. Então, no texto, o one se refere à ideia da evolução. Ou seja, a resposta aqui é a letra D. Esse pronome aqui, que não significa um, não aqui, ele está se referindo no texto à ideia da evolução. Resposta certa, letra D. Sim? Tá. Então, como eu falei, isso aqui não é um numeral. Isso aqui pode ser um numeral ou pode ser um outro tipo de pronome também. E essa é a pergunta da 29. Está perguntando como a gente pode classificar esse pronome aqui. One vai ser sempre pronome relativo. Sim? Ele não pode ser pronome indefinido, não pode ser pronome possessivo. Ele tem a função de pronome relativo também. Sim? Então, relative pronoun, que é a letra B. Bem? Tudo bem? Tá, então vamos lá. A próxima questão, a 30. A gente tem uma imagem e é o diálogo entre... Na verdade, é um personagem falando com o outro, que é o Dr. Frankenstein falando com o monstro. Ele tá meio que repreendendo ele porque ele fez alguma besteira. Ó. Ele tá dizendo o seguinte pro monstro, ele tá sentado, o monstro tá sentado e ele tá remendando o braço do monstro. Ele tá dizendo o seguinte pra ele: essa é a terceira vez dessa semana que eu coloco isso no lugar, provavelmente o braço. Sem skate, sem andar mais de skate. Ele tá proibindo o cara de andar de skate, porque ele deve ter quebrado o braço fazendo isso. Na número 30, que é uma questão de gramática, puramente, está perguntando qual seria a forma correta do verbo para preencher essa frase. A frase é essa aqui, ó. Então, como a gente já pode ver daqui, que é o mesmo que isso aqui, essa frase, o tempo verbal dessa frase está no present perfect. Present. E qual é a estrutura para a gente identificar e saber usar o present perfect? Você tem um sujeito, você tem um verbo auxiliar, have, e aí, logo depois desse verbo auxiliar, você precisa de verbo principal.